dia, sejam bem-vindos ao nosso devocional, o teu combustível diário para a tua vida espiritual. Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional, sexta-feira chegando, que bom que você veio até aqui. O desejo do meu coração é que tu tenha feito todos os devocionais. Como eu sempre digo, é o nosso combustível diário, né? Precisa acontecer, é pouquinho tempo no dia, mas faz muita diferença no decorrer do nosso dia. Então, se tu deixou algum para trás essa semana, volta lá e faz ele de novo, não deixa nada para trás. Pega um caderno, anota. Eu mesmo tenho meu caderno aqui que eu tô sempre anotando o que Deus está falando comigo, o que Deus falou comigo, tudo anotadinho para não esquecer. De vez em quando abro ele, releio. Tanto que o devocional de hoje é algo que o Senhor falou comigo já faz um tempo. Cheguei a gravar, eu acho, no WhatsApp, esse devocional. Mas hoje o Senhor me lembrou dele, eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero te pedir para que tu curta esse vídeo, comente ele, compartilhe com mais pessoas. Joga lá no grupo da família e te inscreve neste canal se tu ainda não é inscrito. Eu quero que tu abra comigo lá em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 19. E tu deixa anotado aí para tu ler depois, a partir do versículo 12. Lê até, se tu conseguir ler todo o capítulo 19, melhor ainda, para que tu entenda melhor o que a gente vai falar nessa manhã. E aqui tá dizendo assim, eu vou ler alguns intercalados com vocês, tá? Diz assim: Ló sai de Sodoma. Então visitantes disseram a Ló: tem muita gente sua aqui. Pegue os seus filhos, as suas filhas, seus genros e outros parentes que você ainda tiver nessa cidade e tire todos daqui, porque vamos destruir esse lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente, por isso mandou que destruíssemos Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam se casar com suas filhas, com seus futuros genros ali, e disse: arrumem-se depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas os genros não deram ouvido, acabaram ficando na cidade, e Ló também não estava entendendo muito o que estava acontecendo, tanto que era para eles saírem da cidade de Sodoma, só para vocês entenderem, e na madrugada os anjos tiveram que visitar eles e falarem: olha, se apressem, o Senhor vai destruir essa cidade e vocês precisam sair daqui. Depois eu quero que vocês leiam o resto do capítulo 19, mas aqui Ló, ele era sobrinho de Abraão. Lembra de Abraão lá, das histórias que nós fizemos ali, agora alguns devocionais atrás? Ló, ele era sobrinho de Abraão e estava morando em Sodoma. Mas Sodoma era uma cidade que foi tomada pelo pecado. As pessoas, elas não tinham temor nenhum a Deus, nenhum. Estavam desagradando demais ao coração de Deus e Deus resolveu destruir aquela cidade. Mas ele resolveu salvar a família de Abraão, já que Abraão tinha uma promessa. Abraão era um homem obediente e temente a Deus. Abraão não estava lá, mas o Senhor resolveu salvar Ló e sua família. E nessa questão de salvar, os genros de Ló não acreditaram, ficaram na cidade, morreram os genros dele, e Ló saiu com a sua esposa e com as suas filhas daquela cidade. Mas antes de sair, o Senhor deu uma ordem para eles: vão embora e não olhem mais para trás. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para que tu possa entender, que eu anotei aqui, para que tu entenda, não fique confusa essa história. Ló, ele era sobrinho de Abraão, e Ló, ele acompanhava o seu tio nas suas jornadas. Eles estavam sempre juntos, o tio e o sobrinho, né? Só que o rebanho dos dois começaram a crescer. Eles tinham um rebanho junto, e esse rebanho começou a crescer. E Ló, o sobrinho, começou a crescer financeiramente e se separou do seu tio. Foi morar lá em Sodoma, e Sodoma, ela era aparentemente uma cidade boa profissionalmente, né? Boa para criar seu rebanho ali, os seus animais. Então, ele se afastou de Abraão, que era alguém que orientava ele na sua fé. Eu acredito que, sendo alguém que amava tanto a Cristo, sempre que Ló estava com seu tio Abraão, ele recebia uma porção de Deus através da vida de Ló, através da vida de Abraão. Ló tinha um crescimento espiritual, só que quando começou a crescer os negócios, ele tirou os olhos disso e resolveu morar em Sodoma, criar lá. Ali ele viu uma cidade próspera, né? Se separando assim do seu tio, que era um homem de Deus e com certeza aproximava ali Ló de Cristo. Mas aquela cidade que aparentemente era uma cidade boa para o trabalho, depois ela foi destruída por causa da sua maldade.
ela foi destruída por causa da maldade daquele lugar. Então, Deus permitiu que Ló e a sua família fossem salvos por causa disso, né? Mas Deus deu uma ordem para eles. Agora vamos voltar, só para vocês entenderem. Não olhem para trás. Eu vou destruir essa cidade pela maldade dela. E um dia eu quero vir fazer um devocional para vocês aqui sobre Sodoma e Gomorra, as cidades que foram destruídas, né? Foram destruídas mesmo. E o Senhor falou: não olhem para trás. Eu não quero que vocês olhem para trás. E no meio do caminho, o genro ficou, não quis ir, os genros morreram e a esposa de Ló resolveu olhar para trás. E a Bíblia vai contar aqui deixa eu ver onde está aqui, no 23, e chegou a destruição. De repente, lá do céu, o Senhor fez chover fogo e Sodoma e Gomorra foram destruídas. E no dia seguinte, onde a esposa de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela virou uma estátua de sal, ela desobedeceu uma ordem de Deus. Resumindo, vamos resumir essa história? Aquilo que era uma grande oportunidade financeira para Ló. Aquilo que parecia ser um ótimo negócio para Ló. Acabou afastando ele de Deus e custou muito caro. Destruiu toda a família dele. Porque lá na frente dessa história vocês vão ver que Ló ele teve um caso com as próprias filhas. Então, gente, pensa na bagunça na vida de Ló. Porque ele resolveu tomar uma decisão e ir morar numa cidade por questões financeiras, por questões de interesses próprios. E todos nós tomamos diariamente decisões na nossa vida. E muitas das decisões que nós temos que tomar, elas são baseadas na nossa vida financeira. Se nós vamos ganhar mais, será que vale a pena financeiramente para mim essa mudança, seja do que for na sua vida, tá? Será que vai valer a pena? Será que eu vou ganhar bastante dinheiro com isso? Será que vai entrar uma grana? A maioria das decisões que mais nos balançam na hora de tomar elas é quando elas envolvem dinheiro, é quando elas envolvem a nossa vida financeira. Então, talvez, às vezes, uma oportunidade de emprego, a gente não calcula se ela vai nos roubar muito da nossa casa, se ela vai nos causar um dano psicológico. Não, a primeira coisa que a gente pensa é, será que eu vou ganhar bem? Quando, por exemplo, tem uma transferência de trabalho de cidade, primeira coisa que tu pensa, se eu for ganhar o dobro, eu vou. Mas a gente não pensa, às vezes, em toda a mudança da nossa vida que vai gerar. Então, a maioria das decisões que nós tomamos na nossa vida, ela é baseada, sim, na nossa vida financeira. Ela é baseada, sim, se nós vamos ter lucros. Então, decisões, como Ló fez, aparentemente inofensivas, muitas vezes elas vêm para nos afastar de Deus. Elas vêm para nos fazer nos esfriarmos espiritualmente. Às vezes nos afastarmos da nossa família, nos afastarmos do propósito e nos desviar daquilo que Deus tem para nós. Para Ló talvez fosse um baita negócio. Ali em Sodoma, aquela cidade, tem terra para o meu pasto, ali eu vou ganhar dinheiro, ali eu vou ter muito lucro. Mas Ló sai de lá sem nada do que ele adquiriu. Ló sai de lá sem os seus genros, Ló sai de lá sem a sua esposa e Ló depois termina de destruir a sua vida, a sua família, tendo relações com as próprias filhas. Então aquela oportunidade aparentemente inofensiva, que seria boa, acabou com a vida de Ló, porque eu acredito que quando ele foi embora para lá, ele pensou apenas no dinheiro. No que se o dinheiro ia valer a pena. Será que realmente vale a pena algumas decisões que nós tomamos? Ou elas são ilusórias e momentâneas? É por isso a importância de sempre pedir para Deus a certeza, uma orientação contra uma decisão e não basear a nossa decisão no que financeiramente nós podemos lucrar com isso. Porque se for de Deus, querido, amém, vai ser bênção para ti. Agora, se não for de Deus, pode ter um dano tão grande, talvez como no caso de Ló, um dano irreversível. Às vezes nós tomamos decisões por questão financeira e não damos valor para aquilo que tem valor. Às vezes a nossa decisão vai nos afastar da nossa família, vai nos afastar dos nossos filhos, afastar de ver o crescimento dos filhos, afastar de ter tempo de qualidade com as pessoas que a gente ama, vai nos trazer um dano psicológico.
vai nos trazer um dano emocional muito grande. Conheço pessoas que trabalham em lugares que ganham muito bem, mas emocionalmente elas estão doentes pela pressão, pela opressão do lugar, pela cobrança. Não é um lugar leve, não é um lugar bom, mas o ganho financeiro faz com que elas permaneçam ali. E achando que estão saindo no lucro, quando na verdade estão totalmente sendo prejudicadas. Por isso que quando eu estava pensando no que eu ia trazer de devocional para vocês, o Senhor me lembrou desse devocional. Para que a gente tome cuidado com as decisões que nós tomamos, que aparentemente são decisões boas. A esposa de Ló, ela olha para trás. Quando ela olha para trás, eu imagino que ela não olhou de curiosa. Eu penso que talvez quando ela viu aquele fogo todo destruindo, a primeira coisa que ela pensou foi: e agora? Tudo que nós adquirimos ficou lá para trás. Todos os bens materiais, porque lá estava a casa, lá estava o rebanho, as terras. Tudo que eles tinham adquirido materialmente estava ali. Talvez ela olhou para trás e pensou: meu Deus, agora tudo fora, tudo jogado fora, porque o valor para ela estava naquilo. Sendo que o Senhor tinha um novo, o Senhor tinha dado uma chance de um novo para a vida deles. Mas ela não conseguiu desfrutar do novo na vida deles, porque ela ficou olhando para trás, ficou se martirizando por ter deixado bens materiais para trás. O coração dela estava preso ali. O coração da esposa de Ló estava preso ali e aquilo matou ela. Deixou de que ela desfrutasse de um novo que Deus tinha. Porque Deus tinha a opção de dizer: não, vou destruir toda a cidade, não interessa quem está ali. Mas o Senhor deu uma nova chance. E muitas vezes o Senhor nos dá uma nova chance, nos dá uma oportunidade de ter uma nova vida e nós não desfrutamos, porque nós ainda estamos apegados ao velho. Porque nós ainda estamos olhando para trás e isso está nos matando. Ainda estamos olhando para aquilo que tem preço e não para aquilo que tem valor. Então o coração dela estava preso ali. E isso havia uma inversão de prioridades, porque ela estava saindo com o que tinha de mais precioso. Ela estava saindo daquele lugar com uma nova oportunidade, com uma nova chance, com o que tinha de mais precioso, que era o seu esposo e as suas filhas. Mas ela ainda estava com inversão de prioridade. Ela olhou para trás e pensou: e agora? Tudo aquilo que talvez eles com certeza reconquistariam ali na frente. E muito mais porque foram obedientes a Deus de não olhar para trás. O Senhor com certeza não deixaria eles na mão, não deixariam eles passar frio nem necessidade. Mas ela olhou para trás acreditando que tinha perdido tudo, sendo que o mais importante estava ali do lado dele, do lado dela, né? Então, o apego que se tinha matou a esposa de Ló. Eu quero te dizer: não permita que as suas escolhas te afastem de Deus. Que as decisões que tu tome te afastem de Deus. Presta bem atenção, pede muita direção para Deus e quando Ele falar, obedeça. Quando Ele falar assim: não olha para trás, faz o que eu estou te mandando, eu estou te dando uma nova chance. A chance de um novo que vocês ainda não conhecem, mas vocês vão ver ali na frente. Não olha para trás, só confia em mim. Não sejam teimosos ou então o coração tão ligado ao que vocês têm, que vocês acham que é aí que está a felicidade, aí que está a segurança de vocês. Que a gente possa ter sabedoria em tomar nossa decisão e que primeiro a gente possa pensar, quando nós tivermos que decidir alguma coisa: isso está me afastando ou me aproximando de Deus? Isso está me afastando ou me aproximando daquilo que o Senhor tem me dado para cuidar? Das minhas prioridades, daquilo que realmente tem valor, não do que tem preço. Porque o que tem preço a gente recupera. Agora, quando nós perdemos aquilo que tem valor, o dano é muito grande. E muitas vezes, como aconteceu aqui, danos irreversíveis. Que Deus possa falar contigo sobre esse devocional, sobre essa palavra, nesse final de semana. O Senhor possa realmente te incomodar. Se tu tem tomado algumas decisões que talvez não sejam de Deus, Ele já te falou que decisão tomar. Mas tu ainda está tão apegado ao velho, que tu não consegue olhar para frente e desfrutar do novo que Deus tem para ti. E desfrutar do novo que Deus tem para tua família, para tua vida. O novo, geralmente, ele vai nos trazer medo, porque é uma insegurança de algo que a gente nunca viveu. Mas eu sempre gosto de dizer que eu sempre gosto de dizer que Deus nunca nos tira de algo bom para colocar em algo ruim. Deus nunca vai te tirar de algo bom para te colocar em algo ruim. O Senhor, Ele sempre tem o melhor para a tua vida. Quando tu decide obedecê-lo e seguir aquilo que Ele te pediu.
Um beijo no teu coração, que Deus te abençoe a tua semana. Volta lá e faz outros devocionais, tu ainda não fez, não deixa nada para trás, anota. E que essa palavra possa mexer contigo esse final de semana, para que tu venha tomar decisões que te levem para mais perto de Deus. E que não sejam propostas que te roubem do propósito do Senhor para ti. O propósito vale muito mais que as propostas. Um beijo no teu coração, Deus abençoe e até segunda-feira aqui nesse canal.